Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó e talvez não haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer ferir. Engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esse texto tão difícil, ele foi escrito lá pelo ano 550 a.C., na terra de Israel, em hebraico. Escrito por um homem que nós conhecemos pelo nome de Jeremias. Esse trecho que eu li para você está no capítulo 3 do livro das Lamentações de Jeremias. Eu li dos versos 1 até o 33. Lamentações é um poema que Jeremias escreveu em 5 partes. E ele conta, ele abre o seu coração e ele escreve também até das suas memórias no tempo de dor. O povo havia se corrompido além do que se pode imaginar. A perversidade tomou conta das vidas, das ruas. Roubos, assassinatos e todo tipo de violência aconteciam. E então, aquilo que era impossível de imaginar aconteceu. A pior desgraça que podia se abater sobre eles. A cidade foi cercada, suas muralhas foram sitiadas durante 18 meses. Em 18 meses, a fome, a doença e o desespero tomaram conta da cidade e, finalmente, o inimigo conseguiu invadir. Morte, destruição, fogo e exílio. O povo foi levado para fora de lá. A cidade, Jerusalém. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída. O templo, posto fogo. E Jeremias, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que viveu uma vida íntegra, um homem que seguiu os caminhos do Senhor, um homem que estudava as Escrituras e se dedicava a viver aquilo que ele lia. Viveu tudo isso junto com os outros. E então Jeremias foi escrevendo essa história e escreveu também esse lamento. Na verdade, no próprio livro de Lamentações não há o nome dele. É uma antiga tradição que atribui a Jeremias essa escrita, porque a época dele, o estilo de escrita é o mesmo que o dele. E ele então, nesse capítulo tão difícil, ele começa falando como que alguém desesperado. E ele derrama o seu coração em toda a sua dor, em toda a sua angústia, e ele não poupa as palavras. E a gente aprende com Jeremias que quando o coração está arrebentado, nós podemos expressar nossa dor. E ele até escreve que é uma lembrança, né? Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele lembra bem de tudo isso e a própria alma dele se desfalecia dentro dele quando ele lembrava tudo isso que ele relatou. Então ele fala, todavia, eu quero me lembrar também do que pode dar esperança. Jeremias faz uma escolha e nos convida, com o seu exemplo, a fazer uma escolha. A vida humana ela é permeada por tragédia. Talvez seja uma das coisas mais constantes na existência humana, a tragédia. E não há quem tenha vivido muito que não tenha também sofrido. Jeremias sofreu.
e ele viu o horror, primeiro provocado pelo próprio povo dele. Se você tem curiosidade, lê o livro de Jeremias e você vai ver como até o próprio povo e o próprio rei perseguiu ele. E depois vem então a punição pelo mal que eles realizavam, e ele vê o mal acontecendo contra o povo dele, o povo a quem ele amava. E ele escreve um lamento, uma angústia, uma súplica, um choro. Ele escreve isso, falando de tudo de mais terrível que ele viu, e ele tenta expressar em palavras o que ele sentiu. Alguém que tentava chamar por socorro, mas na percepção dele é como se a oração dele não chegasse ao céu, como se ela fosse rejeitada. Talvez seja o lugar em que você se encontra hoje, ou talvez seja o lugar em que você se encontrou ontem, e você hoje esteja aqui como ele, lembrando-se da sua aflição e do seu delírio. Vamos fazer como Jeremias, vamos lembrar também daquilo que pode dar esperança, que é graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, que as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam cada manhã. Jeremias, em meio à sua dor, ele conseguiu olhar para frente, ele conseguiu olhar para o alto e não ficar remoendo a própria desgraça, mas ele conseguiu então dirigir a própria mente para o Senhor da vida, para aquele que poderia lhe dar esperança. Jeremias foi um dos muitos profetas que viveu no período que nós chamamos de época do Antigo Testamento, e que eles tiveram vislumbres da era do Messias, da era de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus falou, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele comenta com seus amigos que muitos profetas e reis desejaram ver o que eles estavam vendo. Jeremias foi um deles. Mas Jeremias, em seu desejo e em seu vislumbre da realidade, ele deixou para a gente tantos conselhos. Falou, suporte o peso que é colocado sobre você. Se humilhe. Quando ele fala, põe a boca no pó, é um sinal de se humilhar, é se prostrar diante de Deus. Tem esperança. Deus é bom. Deus é bom e a bondade e a misericórdia dele todo dia de manhã se renovam sobre a sua vida. Coisas ruins acontecem, sim. Coisas terríveis acontecem com pessoas que fazem o bem, sim. Jesus Cristo foi morto numa cruz, mas se você não quiser falar do homem perfeito, então vamos falar de outros homens. João Batista só fez o bem e foi decapitado. Os apóstolos de Jesus não cometeu suicídio. 10 foram assassinados e um morreu de velho na prisão. Coisas ruins acontecem com pessoas que fazem o bem. Aliás, coisas ruins acontecem talvez especialmente com quem segue o caminho de Cristo. Mas Jeremias teve esperança, e olha que ele nem conhecia Cristo ainda. Nos seus dias não havia o conteúdo do Novo Testamento. Nos dias de Jeremias não tinha toda aquela beleza que nós podemos ler, 4 evangelhos, Atos, cartas, Apocalipse, nada disso. Mas ele conhecia o Senhor de andar com ele. Então ele escreveu essas palavras para nós. O Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. E eu, de propósito, interrompi no verso 33, mas o capítulo continua em frente. E o 33 fala uma coisa, porque não é do agrado do Senhor trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é. Deus permite a tristeza, a aflição, para que isso nos molde o caráter, para que isso nos trate, para que isso nos trabalhe, para que a gente se volte para Ele. Tudo isso aconteceu aqui com Jerusalém, tinha um único propósito, trazer Jerusalém de volta para o Senhor. Tanto que o próprio Jeremias, ele recebeu de Deus a palavra que em 70 anos o povo voltaria, e em 70 anos o povo voltou. E Jerusalém foi reconstruída e o povo de Israel nunca mais se voltou para outros deuses, nunca mais abraçou a idolatria, nunca mais. Desde então, são 2.500 anos de história, desde esses eventos, e Israel nunca mais, o povo de Judá e Jerusalém nunca mais se voltou para esses deuses que exigiam sacrifícios de crianças, que exigiam canibalismos e tantas barbáries. Então funcionou. Funcionou, o povo voltou para ele. E é nessa nação que vai aparecer aqui na história, 500 anos depois, 500 e poucos anos depois, aparece quem? Jesus Cristo.
E é nessa nação que Jesus Cristo chama os seus discípulos, os seus 500 discípulos, onde ele tinha os seus 12 apóstolos, mas também os seus 70 enviados, que nós lemos também no Evangelho de Lucas. E todo aquele grupo que o seguiu e que dessa nação, que nesse momento estava aqui sofrendo por causa da sua perversidade, dessa nação nasceu a primeira igreja do Senhor Jesus, que preservou tudo isso até os dias de hoje, para que eu e você possamos estar aqui agora, lendo um trecho das Lamentações de Jeremias, o homem que disse: eu sou o homem que viu a aflição. Talvez você seja a pessoa que viu a aflição. Talvez você que me vê agora esteja balançando a cabeça e dizendo: eu sei do que esse homem está escrevendo. Só Deus e você sabem da sua história e do que vai no seu coração. Mas vamos pular lá para o verso 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor. É que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, diga você a você mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Busque o Senhor. Busque o Senhor porque é tempo de fazer isso. Esse trecho dessa porção maravilhosa das Escrituras nos ensina que sim, o sofrimento vem, sim, às vezes você paga pelo erro de outros que estão ao seu redor, como Jeremias pagou, mas sim, o Senhor olha para você, o Senhor se compadece da sua dor e sim, no Senhor há restauração. Você pode chorar, você tem o direito de chorar, você pode abrir seu coração para Deus, conversar com Ele, derramar a sua angústia aos pés do Senhor. Porque Ele não se agrada que venha sofrimento sobre o ser humano. Mas Ele o permite para o nosso próprio bem. Muitos profetas, inclusive Jeremias também escreveu isso. Para meu próprio bem estive em grande angústia. Às vezes é para o nosso bem. Mas não perca a esperança no Senhor. Não fique olhando para o passado. Não fique olhando para a angústia, para o mal que lhe fizeram, para o mal que você mesmo talvez tenha feito contra si. Mas olhe, pense, lance a sua esperança no Senhor. Traga à memória o que pode lhe dar esperança. E não abandone o caminho da vida. Até a próxima.